Paz do Senhor, queridos, sejam bem-vindos ao canal Relíquias de um Pregador. Este que vos fala seu irmão e amigo presbítero Biraci Silva, da AD Monteiro, aqui na Paraíba. Meus queridos, estamos abordando a temática no que diz respeito a compreender os limites no namoro cristão. Compreendendo os limites no namoro cristão. Dentro desta temática, já estivemos falando sobre o namoro como uma fase de conhecimento e estamos agora tratando sobre o namoro como uma fase de consistência. Neste ponto, estamos esclarecendo aos irmãos acerca do período de investimento. Deve haver investimento no que diz respeito também a passar a impressões ou passar boas impressões. Estas impressões devem ser no físico, no emocional e no espiritual, a fim de que possa passar esta visão de experiências para cada candidato ou candidata. Além disto, estamos abordando a questão sobre o cuidado. Uma vez que contraiu, firmou um compromisso, é preciso agora ter cuidado. Você já conheceu, você investiu, você passou boas impressões, acabou por receber a aprovação de Deus e a aprovação dos pais, então agora você tem um compromisso para cuidar que ele venha a dar certo e passarmos para a fase de possibilidades. Então, até que cheguemos ao último ponto, que é fase de um namoro como uma fase de possibilidades, precisamos então abordar essa questão da temática, ou essa questão na temática sobre o cuidado. Já está namorando, já tem um compromisso, então agora precisa ter o cuidado. E para tanto, estamos usando o livro dos Juízes, capítulo 14, a figura de Sansão, que é o contexto que nós estamos abordando na revista Almeida Corrigida. Amém? Muito bem. Capítulo 14 do livro dos Juízes, versículos de número 7. E desceu e falou àquela mulher, e agradou aos olhos de Sansão. Muito bem. Vamos ler mais alguns versículos para que possamos ter seu comentário daqui por diante, sobre carinho e carícias. E depois de alguns dias voltou ele para a tomar, e, apartando-se do caminho, a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. E tomou-o nas suas mãos, e foi-se andando, e comendo dele, e foi-se a seu pai e a sua mãe, deu-lhes dele, e comeram, porém não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. É bem conhecido de todos o contexto em pauta, no que diz respeito às atitudes de Sansão. Mas o que é que tem a ver o mel, o corpo do leão, com esta questão de carinho e Biraci? É simples, nós vamos abordar no aspecto ilustrativo de figuras. Porém, observe que há todo um contexto a ser considerado. Ele não saiu à busca do mel e nem tampouco ele foi à busca do leão, mas o leão já havia sido resultado de acontecimentos tomados no caminho em que ele vinha trilhando, isto é, um caminho fora dos propósitos divinos, de certa forma, no que diz respeito a contrair um relacionamento que não lhe traria benefício algum. Então, nós observamos aqui, então, de que ele sai da sua terra e atrás de uma jovem que lhe agradava aos olhos. Primeiro fator aqui é os olhos de Sansão. Os olhos, eles estão ao nosso dispor, e é interessante que com trevas for, todo o teu corpo também estará em trevas. Então, os olhos, de certa forma, eles fazem parte do nosso corpo e é o campo de visão que nós devemos nos aplicar a estar direcionando a nossa visão. Observe que o mesmo acontece com Rebeca e com Isaac. A troca de olhares de ambos, lá no capítulo de número 24 do livro do Gênesis, versículos de número 62 ao versículo de número 67, nós entendemos que há esta troca de olhares, e uma troca de olhares sadio, uma troca de olhares que não comprometia em nada o compromisso de ambos. Vamos observar o que diz assim o texto. No versículo de número 62 do capítulo 24 do livro do Gênesis, apresentando aqui a troca de olhares entre Rebeca e Isaac. Diz-nos assim então o texto. Ora, Isaac vinha do caminho do poço de Laaroi, porque habitava na terra do sul. Isaac saíra a orar no campo sobre a tarde, e levantou os olhos e olhou,
e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os olhos e viu a Isaque e lançou-se do camelo. Vamos ficar aqui até o versículo de número 64, mas, contudo, o contexto até o versículo de número 67 mostra o carinho que houve entre ambos na troca de olhares. E é interessante que quando Sansão olha para a mulher que agradou aos seus olhos, que não é pecado, já estivemos mostrando isso aqui, que é lícito olhar, atentar para a beleza estética, física da pessoa, enfim. Se você não olhar, você não consegue fazer uma boa decisão ou escolha. Porém, o olhar na concupiscência da carne, o olhar na concupiscência e nos desejos desenfreados, acaba cegando a verdadeira e autêntica do candidato ou candidata. Então, há olhares que são imprudentes e comprometedores. Se você olha sem ter uma intenção de compromisso a sério, você olha apenas para cobiçar ou apenas para desejar aquele corpo, aquela pessoa. E o que acontece muito com Sansão aqui é que o seu olhar lhe levou a uma atração que acabou se desencadeando nos impulsos de sua natureza carnal, de forma que ele não pôde a conter. E quando se parte para esta questão, perde-se o equilíbrio e o controle de decisões. E aqui nós observamos que o olhar dele para a mulher filisteia o cegou de tal forma que no mesmo caminho em que ele está olhando, como estamos vendo aqui no capítulo 14 dos Juízes e o versículo de número 8, e depois de alguns dias, voltou ele para a tomar. Ele olhou e disse, não, vai ser aquela. Ele desejou algo muito atrativo, ele apenas olhou para o físico, para a mulher, e não olhou para outras questões, como a sua nacionalidade, como o povo, como a cidade em que ela residia, em contrapartida, a oposição que havia entre filisteus e os judeus. E nós vamos observar que ele não olha para nada disso. Também ele não olha para a questão no que diz respeito ao corpo do leão que é encontrado morto no caminho, e todo este pormenor acaba se comprometendo na vida de Sansão, dado a sua forma de olhar para a mulher filisteia. Ele esquece-se de olhar para os pormenores que deveriam ser levados em consideração, a ponto de esquecer do seu compromisso com Deus, do seu pacto com Deus, do seu concerto com Deus, em ele ser nazireu, em não poder tomar parte em corpos de leões ou de pessoas mortas, de defunto, e ele quebra todos esses protocolos porque ele estava cego, numa cegueira cuja qual ele mesmo não enxergava, ele não percebia, não dava conta de que estava cego, dado aos seus impulsos carnais em atentar para um campo de visão sincero e saudável, mas que pode levar ao comprometimento. Como você está olhando? Como se deve olhar? E é nesta temática que estaremos dando continuidade a esse assunto. Carinhos e carícias através de olhares. E estaremos em seguida, no próximo vídeo, disponibilizando este conteúdo. As carícias começam na troca de olhares, para que assim se possa ter um campo de visão maior e amplo no que diz respeito a esta temática. Aqui ficamos no seu canal Relíquias de um Pregador. Conto com você, vai distribuindo aí o nosso link para outras pessoas terem acesso, dá o teu like, aciona o sininho aí e abençoa o canal Relíquias de um Pregador. Aguardo você no próximo vídeo disponibilizando conteúdos 100% bíblico e numa visão saudável para que venhamos a crescer na graça e no conhecimento. Carinhos e carícias, onde começam? Na troca de olhares, e estaremos dando continuidade a isso no próximo vídeo. Te aguardo até lá, um abraço e que Deus em Cristo continue te abençoando.